Tudo bom, meus queridos? Hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre teste de software, tá? O que é um teste de software e algumas formas de fazer a verificação do teste de software. São todas formas simples, nada demais, mas é o basicozinho que vocês devem saber sobre teste de software. Então, se tu quiser saber mais, continue ligado no vídeo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, o que é teste de software, né? Os testes em software, eles são destinados nada mais do que a mostrar o que um programa faz, né? E o que ele é proposto a fazer. E para descobrir os defeitos dos programas antes do uso, né? Então, quando você testa o software, o programa é executado usando e fazendo uso, na verdade, né, de dados fictícios. E esses resultados dos testes eles são avaliados à procura de erros, anomalias, né, ou informações sobre atributos não funcionais do nosso programa. E aí entra o primeiro ponto quando a gente conversa sobre teste de software, que é qualidade de software, tá? O que é qualidade de software? O que diz lá do livro do Somerville? Que qualidade de software é a conformidade com requisitos funcionais e desempenho, padrões de desenvolvimento documentados e características implícitas esperadas de todo software profissionalmente desenvolvido. E dentro disso nós temos aqueles 3 pontinhos, né? Corretitude, confiabilidade e testabilidade, ok? Hã, Dentro de garantir a qualidade de software, é empregado um conjunto de atividades, né, que nada mais são técnicas, que são aplicadas durante todo esse processo de software, com sempre, com o objetivo, né, de garantir que tanto o processo de desenvolvimento quanto o produto de software atinja os níveis de qualidade específicos, que é o nosso VVIT, né? Ou então VIV. O VIV é verificação e validação. O VVIT é verificação, validação e teste. Mas para a gente fechar sim e ter esse entendimento, a gente sempre deve lembrar desses termos. O que é validação? O que é verificação? E o que é teste? Validação não é nada mais do que assegurar que o produto final corresponda aos requisitos do usuário. Então quer dizer que aquela perguntinha: estamos construindo o produto certo? E já a verificação, o que diz a verificação? Assegurar a consistência, completitude e corretitude do produto em cada fase e entre fases consecutivas do ciclo de vida do software, ou seja, estamos construindo corretamente o produto, é toda aquela questão da consistência no processo de desenvolvimento, a completitude, tá? E a corretitude. Então, ele é consistente, ele é completo e ele é corretamente desenvolvido? Então sempre tem que levar esses 3 pontos em consideração quando a gente fala em verificação. E por fim, o teste, que nada mais faz que o exame, né, do comportamento do produto por meio de sua execução. E aí nós temos algumas outras terminologias que sempre vêm quando a gente fala em testes de software, que são defeito, erro e falha. Defeito é a deficiência mecânica ou algorítmica que se ativa e pode levar a uma falha, tá? Erro é item de informação ou estado de execução inconsistente. E por fim, falha é um evento notável em que o sistema viola suas especificações. E dentro disso, aonde está encaixado o nosso processo de teste? Está aqui, ó. Então lembram lá que nós temos análise, tá? Ou pode iniciar junto análise e projeto, codificação, teste e nós temos evolução, só que aqui nós vamos usar operação, tá? Então o teste está encaixado aqui, ó, após a codificação. Então vou testar antes de pôr antes de pôr em operação, né? Antes de fazer a implantação. Tá? E aí existe algumas estratégias de teste que a gente conversa sempre, que é o teste de unidade, o teste de integração, o teste de validação e o teste de sistema, tá? Mas para Myers, o que é um teste de software? Nada mais são do que na verdade, do que o processo de executar um programa com o objetivo de encontrar erros, como a gente já entendeu isso,
Um bom caso de teste é aquele que tem uma alta probabilidade de revelar um erro ainda não descoberto. Então, quer dizer assim, ó, quando tu cria lá um processo de teste, na verdade uma suite de testes, nem sempre tu pode encontrar o erro, mas será que a suite foi criada corretamente para tentar buscar todos os nossos boundaries, todos os nossos limites de entrada para aquele nosso software? E ainda, um teste bem-sucedido é aquele que revela um erro ainda não descoberto, como eu havia falado, né? Bem como a alta probabilidade disso. Outro ponto: sucesso em atividade de teste. Descobrir erros no software. E teste não mostra ausência de bugs, né? Somente sua presença. É claro, né? O nosso suite de teste ou os nossos testes podem não abranger todos os domínios, né? Ou todos os limites que nós julgamos pertinentes naquele momento. Por isso que hoje na indústria se lança muito as versões beta, né? A gente tem beta de jogos, beta de software para quê? Porque como a empresa não consegue testar todos esses pontos, tá? E todas essas variáveis que existem, pode ser que algum outro erro seja descoberto nos betas, né? Então o beta seria muito nesse ponto. E aí, dentro dos tipos de testes, os mais conhecidos que todo mundo sempre lembra lá para a prova, né, é o caixa preta e caixa branca, tá? O teste de caixa preta, ele é baseado na especificação. Então o nosso testador, ele não conhece o módulo por dentro. É uma caixa preta, a gente só enxerga o que tem do lado de fora, mas apenas a interface, ou seja, o módulo é opaco, tá? Então a gente vê a interface sistema, mas não sabe o que acontece internamente. Esse teste é conhecido também como Data Driven, tá? Ou seja, dirigido a dados, nos quais nós vamos criar os nossos limites de dados. Limites não, a gente vai criar nossos valores de dados, né? Os nossos limites dos dados, nosso boundary lá. A gente vai criar nosso limite de dados para a entrada e verificar se existe a saída correspondente àquela entrada dos dados, né? É aquilo que eu sempre falo pessoal em sala de aula. Faz lá o teste de usuário e login. Vocês podem utilizar espaço no login do usuário, no campo username lá? Pode. Vocês podem colocar trema, podem colocar aspas, tá? Então são testes bem simples, na verdade a gente cria um conjunto de dados para ser testado. O outro, que é um pouquinho não, que é bem mais importante, né, que é o teste de caixa branca. Ele é baseado na lógica interna, ou seja, o testador conhece o módulo por dentro, o módulo é transparente, também conhecido como Logic Driven. É aquele no qual vem normalmente após o de caixa preta. Então, encontrou erros caixa preta, agora tu vai lá para tua lógica, para tuas regras de negócio e faz as verificações, tá? Faz o teu debug lá do teu código com aqueles valores que foram encontrados como entrada, né, errados, que geraram, na verdade, valores de saída errados conforme aquela determinada entrada. Então tu vai lá debugar o teu código, tá? Esses são os testes de caixa preta, os Logic Drivens. E aí, dentro do teste de caixa branca, nós temos três formas. Nós temos o teste do caminho básico, o teste dos fluxos de dados e o teste dos laços. O teste do caminho básico, o que diz ele? Que ele deriva uma medida da complexidade lógica do procedimento, e ele também faz uso de medidas para definir um conjunto básico de caminhos de execução. Já esses casos de testes, eles garantem a execução de cada instrução do programa, ou seja, cada aresta do grafo de fluxo, pelo menos uma vez. Tá, mas como obter uma medida de complexidade lógica desse procedimento? Ele é gerado a partir do grafo de fluxo, ou seja, da representação do fluxo de controle, como nós temos aqui, ó. Aqui nós temos o nosso grafo, né? Então nós temos cada um dos pontos do nosso grafo e nossa aresta, né? E daí a gente tem, para uma sequência, a gente utiliza dessa forma, para um if nós utilizamos dessa forma, para um case dessa forma, tá? Para um while nós utilizamos dessa forma, que ele continua voltando até ser realizada não estar naquela condição, né? E o until, né? Que a gente faz aquele salto ali para continuar. Então, com base nisso daqui, a gente olha para o nosso grafo de fluxo, né? Onde nós temos lá a entrada e aqui nós temos uma, duas ou três saídas. São três formas, tá? E com isso nós vamos fazer essas análises. Então, olha lá, ó. A gente tem aqui nosso grafo de fluxo. Passou pela primeira parte, lá teve uma decisão, teve uma outra parte, depois teve outra decisão, no 6 teve outra decisão, até que fechou lá no 9.
Então, com base nisso, a gente monta esse nosso grafozinho aqui, ó. Então, vai lá, ó. O primeiro, o 2 e o 3 são sequenciais, então junta eles. Depois, o 4 e 5 são sequenciais, junta ele. O 6 fica como um nó separado, né? O 7 e o 8 como nós separados, que nós temos uma condição ou vai por lá ou vai por aqui. Bem como aqui, vem para lá ou vem para cá. No 9 lá, é um terminador, mas que fecha lá pro nosso 10, para nossa condição lá. E o 11 fecha direto. E com base nisso, nós podemos fazer uso do caminho independente, tá? O caminho independente, ele é um caminho no grafo de fluxo, que é isso que a gente falou anteriormente, que inclui pelo menos uma aresta nova, ou seja, um caminho qual não tenha sido atravessado, ou uma aresta que não tenha sido passada. Ele gera um conjunto básico, que nada mais formado pelos caminhos independentes que cubram todas as arestas do grafo de fluxo. E com isso nós também temos a complexidade ciclomática, que nada mais é do que a métrica do software que proporciona uma medida da complexidade lógica de um programa. Então, o valor dessa complexidade ciclomática, ela estabelece o limite superior para o número de caminhos independentes. E diferentes conjuntos de caminhos básicos podem ser derivados para um dado procedimento. Mas como que nós achamos essa complexidade ciclomática, que normalmente vem em questões de prova, em questões de concurso? Ela é baseada na teoria dos grafos. Então, a gente tem um grafo, G, tal que vê essas arestas do gráfico em G, né? Então, nós temos o número de regiões do grafo de fluxo, é uma das formas. A outra forma é pegar os edges menos os nós, seja as arestas menos nós, mais 2. Onde, como eu falei, são as arestas e N são os nós do grafo de fluxo. Ou então, a gente faz pelos predicativos, que a gente faz o predicativo mais 1. O que são os nós predicativos? São os nós desviantes contidos no gráfico. E a gente olha para cá, ó. Tá? Complexidade ciclomática desse nosso gráfico, qual nós geramos antes. Onde a gente encontra ela? A gente vê ali, ó. Primeiro ponto, pelas regiões do nosso grafo, né? Então, aqui nós temos uma região no R1, aqui nós temos outra região fechada no R2, outra região no R3, e não dá para esquecer essa região R4. Então, a primeira forma é pegar lá pelas regiões. Então, o gráfico tem 4 regiões, tá? Outra forma é nós pegarmos pelas arestas menos os nós, perdão, esqueci agora aqui, tá? Arestas menos nós, tá certo? Mais 2. Então, a gente vai contar o número de arestas e o número de nós, tá? Quantos nós temos aqui? Nós temos 9 nós, né? E 11 arestas. Então, 11 menos 9, né? Nós, né? Mais 2, complexidade igual a 4, tá? Então, onde é que estão nossas arestas? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arestas. E os nós? 1 nó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nós. Então, eu acho assim, pessoal, essa forma mais simples. Pensa, tu pega as arestas que saem dos nós, né? Soma elas, menos o número de nós, mais 2. Complexidade ciclomática 4, igual ao número de regiões. E por fim, os nós predicativos, que são os nós predicativos mais 1. Então lá, quais são nossos nós predicativos? São nossas condições. Onde nós temos condições? Uma aqui, a 2 aqui e a nossa terceira aqui, né? Então, são 3 mais 1, 4. E aí fecha a nossa complexidade ciclomática. Outra forma é descobrir pelo caminho independente, tá? Então, o que é o caminho independente? Nós olhamos aqui, ó, para os nossos nós e para as nossas arestas e vamos montando ali, ó. Por exemplo, o primeiro caminho, tá? 1. Do 1 eu vou para o 11, é o primeiro caminho. Depois, do 1 eu vou para 2, 3, e aí eu vou escolher aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que eu posso vir para o 4 e 5 ou para o meu 6, né? Então, indo pelo 4 e 5, eu vou pro 10, depois eu volto pro 1 e posso ir para o 11. Então, foi um caminho independente que não se repetiu. O outro, 1, 2, 3, né? Que aqui acompanhando, ó, vai pro 6. E aí nós podemos ir para o 7 para o 8, escolho. Se eu vou para o 7, depois eu vou para o 9, 10, 1 e 11, tá? É um caminho. E por fim, o último, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 1 e 11. Então, fecha os nossos 4 caminhos possíveis. Lembrando, nenhum deles pode se repetir,
tá? Então olhem só, sempre nós temos, na verdade, nós novos no nosso caminho, tá? Então esse é o caminho independente, achamos 4 caminhos independentes, ou seja, complexidade 4 da mesma forma. E aí a gente vai para outra partezinha, que é derivando casos de testes, tá? É quando a gente faz uso no projeto ou o código base. Então a gente traça, tá, um grafo de fluxo e determina a complexidade ciclomática do gráfico de fluxo resultante. E determina ela a partir do conjunto básico dos nossos caminhos independentes, no qual nós preparamos para os nossos casos de testes que fornecem a execução de cada domínio conjunto básico. Por exemplo, aqui, ó. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que partindo de um código. Então nós temos aqui, ó, o nosso códigozinho aqui, tá? Com base nesse códigozinho, nós vamos, na verdade, a gente tem esse aqui mais geralzão, a gente gera esse aqui, tá? Que é o nosso exemplo aqui. Nós temos lá aqui, começa com 1, total de inputs, recebe total válidos igual a 0, somatório igual a 0, faço um do while e vou andando. De acordo com isso aqui, eu vou fazer aquelas nossas análises. Se ele é sequencial, se ele é um while, né? E assim por diante. Se é um if, assim a gente vai avaliando. Então lá, ó, a primeira parte é a parte sequencial. Então sempre segue a nossa estrutura, né? Depois eu tenho a minha condição ali. Depois eu tenho a saída da condição. Depois eu vou para o incremento. Depois eu vou para mais uma condição, tá? O qual vou gerar uma saída lá. Depois eu vou aqui para ó, fora do then else quando cai fora lá. Depois para o final quando eu fecho uma parte mais sequencial, tá? Que é o nosso end if e o incremento. Depois faz o end do, que é o fechamento do while, né? A gente vai para o if, que é a parte contínua. Depois a gente vai para um then, então tal coisa. Se não, faz tal coisa. Então 11 e depois 12. Por fim, o end if, que fecha lá com o end, né? E daí disso, nós levamos aqui e montamos nosso grafo, tá? Então, ó, do 1 vai pro 2, do 2 vai pro 10, que pode ir pro 11 ou pro 12, e fecha no 13, né? Quando cai fora do while, né? Então, lá vai para 1, sempre lembrando, faz a verificação. Então, caiu fora, vai lá pro nosso 10, né? Que é o nosso if. E lá vê se vai pro caminho 12 ou se vai pro caminho 11 e fecha no 13. Se eu entrar na minha condição do while, eu vou para o 3 e faço a outra verificação. Se não, cai fora e vai para o 10. Se eu vou seguir, eu vou para o passo 4, que é o meu incremento. Incremento ele, tenho a verificação, então faço o teste, né? Se eu não caio fora do teste, eu vou para o 8, que é lá, ó, parte do end if do incremento, que fecha o end do, que é o 9, que daí vai pro novo teste lá, né? Que é o do while. Se não entra nessa primeira parte, cai fora e vai pro nosso 10, depois o 11 ou 12, tá? E fecha no 13, beleza? Do 6. Então, tava aqui no meu 6, tá? Faço a segunda verificação. Verifiquei, vai pro meu 7, quando eu entrei para essa parte aqui. E depois cai fora pro 8, vai pro 9 e assim por diante, tá? Então, com base nisso aqui, vocês podem montar novamente, vai fazer o cálculo, a complexidade ciclomática, nesse caso é 6, que é fazer o somatório das arestas, né? Então, pegar aqui as minhas arestas, diminuir dos nós mais 2, ou então pegar pelas regiões, a gente vai ter 6 regiões, ou então fazer pelos caminhos básicos ou pelos nós predicativos, pelas nossas condições, que também são 6, tá? E agora, só para fechar, falando um pouquinho sobre teste de caixa preta. Então, voltando, porque todos esses testes anteriores que a gente viu, falou da complexidade ciclomática, como faz esse cálculo pelo caminho independente e tudo mais pelo grafo, tá? Quando a gente gera o gráfico e faz o cálculo pelo caminho independente, ou então pelas arestas, ou pelos predicativos, tá? Isso era tudo dentro do teste de caixa branca, no qual vocês têm acesso ao código, tá? Já no caixa preta, ele concentra-se nos requisitos funcionais do software, no qual vocês procuram descobrir os seguintes tipos de erros, como funções incorretas ou ausentes, erros de interface, como eu já comentei no início desse vídeo, erros na estrutura dos dados, no acesso ao banco de dados externo. Quando eu falei erro nas estruturas dos dados, se eu posso acrescentar no banco de dados, por exemplo, um usuário, né? Com
que utiliza lá com espaço, tá? Erros de desempenho, erros de inicialização e no término, e assim por diante. Mas dentro dele, teste de caixa preta, nós temos o particionamento por equivalência, que nada mais do que propõe dividir o domínio de entrada em classes, ou seja, partições, cujos dados produzem o mesmo comportamento na execução do teste. Então, a gente cria um conjunto de dados de entrada, o qual vai gerar um conjunto de saída, e eu verifico se gerou erro ou se não gerou erro, né? E para isso, utilizo diretrizes para definição das classes. Se a condição de entrada, por exemplo, tu especifica o intervalo, então uma classe válida e duas inválidas, tá? Então eu crio esses testezinhos. Se requer um valor, então uma classe válida e duas inválidas. Se especifica a pertinência a um conjunto, então uma válida e uma inválida. Se ela é booleana, então uma classe é válida e uma inválida. São alguns exemplos como vocês podem criar esse conjunto de testes para fazer testes só nessas funções, né? E para ir analisar os valores por limite. Então, um maior valor do número sempre tende a ocorrer nas fronteiras do domínio de entrada do que no centro do nosso código lá. Então, para completar o particionamento por equivalência, quais diretrizes eu sigo? Se a condição de entrada especificar um intervalo A até B, inclua casos com valores A e B, e logo acima e logo abaixo de A e B. Então, faça essas condições. Digamos assim, ó, eu tenho o valor de 2 a 3, tá? Eu vou fazer um acima e um abaixo. Então, verifico de 1, 2, né? E depois de 3 a 4, tá? Então, é isso que ele quer dizer. Um logo acima e um logo abaixo. Se uma condição de entrada especifica um conjunto de valores, inclua casos com os valores máximos e mínimos. E também com valores logo acima e logo abaixo de A e B. E o idem ao caso acima para intervalos de saída também, né? Valor para cima, para baixo e também para testar valores de limite de estrutura de dados, tá? Então, o nosso próximo vídeo provavelmente vai ser sobre evolução de software e a parte de reuso. Espero que tenham gostado de mais essa aula, que são sempre conceitos básicos sobre testes de software que caem em qualquer prova, que caem no concurso, mas a gente sempre fala pelo viés do teste de caixa preta e teste de caixa branca. Ou seja, o caixa preta o data driven e o caixa branca o logic driven. Mas a gente nunca lembra lá que o nosso caixa preta é esse teste das fronteiras, né? E que o nosso caixa branca são lá os nossos testes que a gente pode utilizar um grafo e fazer na verdade, encontrar a complexidade ciclomática da nossa função que nós temos internamente, o nosso código, né? Então, espero que vocês tenham, como falado, gostado de mais esse vídeo. E se tu quiser saber mais, se inscreve aí no canal e continua assistindo aí os nossos vídeos. Abração!